Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor, igreja. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Você que está pela primeira vez conosco aqui na igreja, não se acanhe não. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Você vai aprender que você não é um frequentador de igreja. Você vai aprender que você é um adorador de Deus. Você está adorando a Deus agora. Então aplaude, aplaude, aplaude e diga glória, glória, glória. Faça como os anjos de Deus e diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, toda a terra está cheia da tua glória, a tua igreja está cheia da tua glória. Envia a tua palavra agora e fala a cada vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Nós vamos fazer alguns comentários aqui. Primeiramente, mostrando para você que a Santa Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus naquela noite em que ele foi traído. Ou seja, a última refeição do Senhor Jesus. Ali ele pegou o pão, abençoou, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Os discípulos que eram mais fervorosos se lembraram daquele discurso que foi difícil de ouvir, que a maioria dos discípulos abandonaram Jesus. Quando Jesus fez aquele discurso dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Ora, o judeu nunca comeu carne humana. O judeu nunca bebeu sangue na vida dele. Aliás, o judeu, para comer carne de boi, ou carne de frango, ou carne de carneiro, os frigoríficos têm que ter um rabino acompanhando a matança dos animais, para comprovar que todo o sangue saiu do animal que foi morto. Ele dá um atestado que aquela carne pode ser consumida, porque o judeu não come carne com sangue de jeito nenhum. Eles não comem carne sufocada nem estrangulada.
O frango tem que ser cortado o pescoço e ficar de cabeça para baixo até perder todo o sangue. Também o boi da mesma maneira, eles não aceitam comer carne de boi que tenha sido morto a porretada ou a choque. Eles só aceitam comer carne se o rabino aprovar, porque nunca eles beberam sangue em suas vidas. Quando Jesus disse, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, para o judeu aquilo foi um escândalo. A maioria dos judeus abandonaram Jesus, os discípulos abandonaram Jesus, e Jesus então, quase que sozinho, apenas com os 12 apóstolos, olhou para eles e os apóstolos estavam tudo de cabeça baixa. Puxa, Jesus, a obra estava indo tão bem, o povo estava gostando do Senhor, aí o Senhor vem e faz uma pregação dessa, todo mundo se escandalizou, todo mundo foi embora. Eles estavam quietos, mas com certeza pensando que com aquela pregação Jesus acabou com a obra. Jesus então olhou para os discípulos, eles estavam envergonhados de cabeça baixa. Ninguém aguentou o discurso, ninguém aguentou aquele sermão. Jesus afirmou categoricamente, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Todos o abandonaram. Então Jesus olha para os discípulos, eles estão ali de cabeça baixa, envergonhados, tristes, sozinhos, parece que acabou tudo. Jesus vira para eles e diz, e vocês? E vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir embora? E Pedro, tomando a palavra, ele disse, Senhor Jesus, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que levam à vida eterna. Só o Senhor tem a palavra que salva. Nós vamos continuar contigo, ainda que o mundo inteiro te abandone, nós ficaremos contigo. Então agora na Santa Ceia, Pedro com certeza lembra, os demais apóstolos também. Chegou a hora em que Jesus parte o pão e diz, isto é o meu corpo, é a minha carne. Ele pega o cálice e distribui para todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Muito bem, Novo Testamento no meu sangue, quero comentar isso. Você sabe que a Bíblia se divide entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O novo é melhor do que o velho, é verdade ou não é? O que é melhor? É melhor um carro velho ou um carro zero? Carro novo, lógico. Sempre o novo é melhor. Então, o Novo Testamento no meu sangue. Veja bem, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o proprietário de todas as coisas. Jesus é o dono de tudo. Todas as coisas são dele. Mas ele resolveu dar para você. Ele resolveu que você deve ser participante das suas riquezas, tanto materiais como celestiais. Ele resolveu isso. Mas para você se tornar dono dessas coisas, é preciso fazer uma transferência legítima. Porque as coisas de Deus, você não pode roubar. Você tem que receber. E você tem que estar apto a receber. Como que o Senhor Jesus pôde fazer legalmente essa transferência? Então o Senhor Jesus, com o seu próprio sangue, escreveu um novo testamento. Toda pessoa que vai morrer não faz um testamento para os herdeiros? Então o Senhor Jesus fez o seu novo testamento para os seus herdeiros. Mas ninguém pode herdar nada, ninguém pode receber qualquer herança se aquele que deixou o testamento estiver vivo. É verdade ou não é? Porque para você receber uma herança, é necessário que o testador tenha falecido. Porque senão não será uma herança, será uma apropriação indébita. Vamos supor, você é herdeiro de uma pessoa. Se ela não colocar você no testamento, se você não entrar no inventário dela, você não vai receber nada. E para entrar no inventário, para entrar nessa herança, a pessoa tem que tomar um procedimento legal. Porque senão ela nunca vai ser dona de nada. Pode ser inquilina, pode ser usuária, mas dona não é.
O Senhor Jesus queria que você fosse dono. Então, Ele está agora, na noite em que instituiu a Santa Ceia, Ele está lavrando, assinando o Novo Testamento. Ele está colocando ali com seu sangue uma herança para você. E Ele está dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Meu amado, minha amada, você pode tomar posse da sua herança se você entregar a tua vida para Jesus Cristo. Se você se batizar nas águas, você pode tomar posse da sua herança. E esta herança, você pode ter certeza que ela será sua por toda a eternidade, porque não foi assinado com qualquer caneta ou com qualquer tinta, mas foi assinado com o sangue poderoso de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus tem poder por toda a eternidade. Você sabe por que você é cristão? Porque você é de Cristo. E onde você se apresenta, se você mostrar o seu testamento, é que nem o testemunho que deu aquele irmão carreteiro. Ele era alcoólatra, conhecidíssimo da polícia rodoviária, que quando via a carreta dele, apitava, mandava ele parar no acostamento, e era certeza, ele estava lá bêbado, com bolinha na cabeça, sem condições de dirigir. Muitos anos assim. Toda a polícia rodoviária o conhecia. Ele era o bêbado da estrada, o carreteiro bêbado, o perigo da sociedade. Então a polícia rodoviária parava ele, mandava encostar, ele ficava 6 horas lá até passar a bebedeira. Ele não comia nada, nem, só bebia. De manhã já era um conhaque, o dia inteiro bebendo. Ele era o bêbado da estrada. Um dia ele contou aqui que lá em Goiânia, o guarda rodoviário, quando viu a carreta dele, mandou ele encostar. Quando o guarda rodoviário pediu o documento, o primeiro documento que ele pegou foi a Bíblia Sagrada. Ele mostrou que agora ele é de Cristo. Ele mostrou que ele está nesta herança. Ele mostrou que ele recebeu uma herança do céu. E ele disse para o guarda: agora eu sou de Cristo. O guarda não pediu nem carta de motorista. O guarda não pediu documento da carreta. O guarda não pediu mais nada, só pediu para ele testemunho. E ele disse: pode ver, eu não estou bêbado, eu não bebo mais, porque eu não sou mais do mundo, agora eu sou filho de Deus, eu herdei a herança do Senhor Jesus, agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Você tem esse documento agora, você está no testamento do Senhor Jesus. Muito bem, ele morreu na cruz e validou o teu testamento. Mas quem é que ia te fazer a entrega de tudo? Porque se o dono morreu, quem queria te entregar? Quem ia garantir que você ia receber? Porque olha bem, ele fez o testamento e morreu na cruz. Satanás, como é ladrão, poderia rapidamente roubar tudo, roubar a herança que ele estava deixando para você. E o diabo estava com a vontade de fazer isso. Ele fez de tudo para matar Jesus na cruz do Calvário, porque ele quis se apropriar da herança do Filho de Deus. Porque Jesus estava morto. Mas para acabar com a alegria do inferno, e para acabar com a alegria de Satanás, e para garantir a tua posse, a tua herança, o próprio Senhor Jesus ressuscitou, está vivo dentre os mortos, para fazer a entrega nas tuas mãos do reino de Deus. Por isso que ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está vivo, por isso ele garante a tua herança. A Santa Ceia do Senhor, ela é feita em memória de tudo isso. E veja que coisa maravilhosa que diz aqui o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A mesa da Santa Ceia é uma pregação do passado, porque ele pediu para fazer isso em memória dele.
Em memória do quê? Em memória que ele veio aqui, viveu a vida mais santa e elevada que uma pessoa já pôde viver, curou doentes, expulsou demônios, deu vista aos cegos, deu ouvido aos surdos, deu perna aos paralíticos, ele ressuscitou os mortos, nunca cometeu nenhum pecado e, por inveja das religiões daquela época, foi preso, acusado de ser um traidor do Estado, foi julgado pelo sumo sacerdote Caifás, foi torturado ali, logo após o sinédrio tê-lo condenado, cuspiram no seu rosto e lhe deram bofetadas na cara, levaram Jesus para Pilatos e disseram: olha, ele é traidor porque disse que é o rei dos judeus, está dizendo que não deve pagar o tributo a César. E Pilatos resolveu julgá-lo também, examiná-lo atentamente. E Pilatos voltou para a multidão e disse: este homem é inocente, eu não vejo crime algum nele, eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. Aí a multidão disse: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos retorna com Jesus lá para dentro e começa a interrogá-lo. A esposa de Pilatos chega para ele e cochicha no seu ouvido: Pilatos, meu marido, não entres na questão desse justo, porque eu tive um sonho com este justo, e no meu sonho eu muito sofria por causa dele. Não julgue este homem, não condene este homem, solta este homem. A esposa de Pilatos deu testemunho que ele era inocente. Pilatos então, conversando com Jesus, Jesus não dizia nada, e os acusadores disseram: ele vem desde a Galileia, pervertendo o povo, dizendo que não é para pagar tributo a César. Quando Pilatos ouviu falar que ele era da Galileia: a Galileia não é comigo, a Galileia é com Herodes. E como Herodes estava em Jerusalém, ele mandou Jesus para ser examinado por Herodes, porque Herodes governava a Galileia e Jesus era galileu, seu ministério estava em Cafarnaum. E Herodes, quando viu Jesus chegando, já inchado, já maltratado, Pilatos mandou Jesus para Herodes. Herodes ficou contente porque ele tinha ouvido falar muito de Jesus. Ele queria que Jesus fizesse uns truques, ele queria que Jesus fizesse umas mágicas, ele queria que Jesus fizesse um espetáculo. Mas Jesus não fez nada, nenhum sinal, ficou o tempo todo calado. Herodes, examinando Jesus, achou ele um bobo e entregou para os seus guardas o vestiram com uma capa escarlate e deram para ele uma roupa resplandecente e bateram em Jesus e devolveram Jesus para Pilatos. E Herodes disse: olha, eu julguei este homem e não achei nele crime algum. Novamente estão dizendo que Jesus é inocente. É isso que tem que ser trazido à tua memória. 3 pessoas já declararam que ele é inocente. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, foi com as moedas de prata lá no templo, quis desfazer o negócio, e ele disse: eu pequei traindo sangue inocente. Judas Iscariotes, o quarto, dizendo que ele é inocente. Mesmo assim, Pilatos diz para o povo: eu examinei este homem, Herodes também examinou, e ele é inocente, nós vamos soltá-lo. Mas os líderes religiosos incitaram a multidão para que clamassem pela sua crucificação e diziam: não, não solte não. E Pilatos disse: o que eu vou fazer com ele? E disseram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos não queria crucificá-lo. E era Páscoa, e Pilatos costumava soltar um preso na Páscoa. Então ele chamou Barrabás, que era um assassino, um salteador, um criminoso condenado, colocou ao lado de Jesus, aquele sujeito perverso, mal encarado, ruim. Pilatos colocou ao lado do santo Jesus, do meigo Jesus, para que o povo fizesse uma escolha, dizendo para o povo: olha bem, tem esse daqui que é um bandido, um assassino, um ladrão, um salteador, e tem esse outro aqui que só cura doentes, prega o amor, não tem pecado nenhum e não acho nele culpa alguma. Qual dos dois vocês querem? Qual dos dois eu solto? Então a multidão começou a clamar: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Crucifica-o. Ali Jesus estava tomando o lugar de Barrabás,
Porque a cruz era para 3 ladrões. Era para Dídimo, o ladrão arrependido, era para o outro ladrão e para Barrabás. As 3 cruzes eram para os 3 ladrões, não era para Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele naquele momento tomou também o lugar de Barrabás, para dar prova para todos nós que Ele veio para morrer no lugar do pecador. Aquela cruz não era para Ele, mas Ele estava tomando o lugar do condenado. E o Senhor Jesus foi. E ali no meio de 2 ladrões, Ele foi crucificado. Ele queria salvar os 2 ladrões, mas só um creu. Até na hora de morrer, Ele teve tempo de salvar uma alma. Aquele ladrão arrependido disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, quase morrendo na cruz, Jesus disse para ele: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu antes do ladrão, foi recebido no paraíso pelos justos, por Abraão, por Isaac, Jacó, por Daniel, pelos profetas, Jeremias, Isaías, todos estavam lá. Samuel, o Senhor Jesus foi recebido no paraíso com uma grande festa. Mas aí o Senhor Jesus disse aos justos no paraíso: esperem, porque agora vocês vão ver entrar aqui no paraíso a primeira pessoa que foi salva pelo meu sacrifício na cruz do Calvário. E enquanto Jesus estava lá com todos os santos no paraíso, aquele ladrão, o dízimo, ele morreu também numa cruz lá no Calvário, mas em poucos segundos ele estava no paraíso com Jesus Cristo. Ele foi a primeira vida, a primeira alma salva pelo sacrifício de Jesus. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. A missão dele, que você tem que ter em memória, é que ele veio para salvar. Continuando, o apóstolo Paulo disse: para ninguém participar da ceia indignamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E no versículo 28 ele diz: examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmos, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É para se autoexaminar. Não tem condição de você participar desta mesa como se participasse de uma mesa qualquer, como se fosse comer qualquer pão, como se fosse num boteco: me dá um pão com manteiga e um pingado. Não, não é assim. Para participar desta mesa tem que fazer antes um autoexame, uma autocrítica. Você tem que avaliar a sua vida espiritual. Como é que você está? Se examina agora. Você tem que se julgar, porque se você se julgar, você não será julgado nem condenado. Se você se auto-julgar agora e ver que tem pecado, se você se auto-examinar agora e ver que está devendo, está em falta, o que você deve fazer? Tem gente que não participa da ceia. Tem gente que fala: não, eu estou em pecado e eu não vou participar da ceia. Tá, pastor, essa semana eu fiz uma coisa errada, então não vou participar da ceia. Ah, minha consciência está pesada, então não vou participar da ceia. Você que pensa desta maneira está cometendo um erro gravíssimo, porque você não está mais acreditando no sacrifício de Jesus Cristo. Então você se autoexamina e não come? Está errado. Leia novamente o versículo 28. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma. Examine-se e coma. Não é para se examinar e não comer. Tem gente que fala: ah, não vou comer, e ele pensa que está sendo honesto. Você está dando alegria para o diabo. O diabo está contente. Ele fez de tudo para você pecar. Ele te tentou até o seu limite, você caiu na tentação e você pecou.
E agora o diabo está te acusando. Como é que você vai tomar Santa Ceia? Essa semana você fez isso, a semana retrasada você fez aquilo. O diabo está te acusando agora. E você está ficando com a consciência pesada e está dizendo, não vou comer a ceia não vou participar. Você pensa que está sendo bom, mas está sendo mal. Você pensa que está sendo justo, mas está sendo injusto, porque você perdeu a fé no sacrifício de Jesus. Você tem que responder para o diabo: é verdade, Satanás. A semana retrasada eu pequei, como na outra também, como ontem eu também pequei. Você me tentou, eu caí, não vigiei, mas eu me ajoelhei aos pés do Senhor Jesus e eu lhe pedi perdão, e o seu sangue precioso me purificou de todo o pecado. E eu vou participar da Santa Ceia sim, porque eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. É lógico, porque se você não participar da ceia porque acha que está em pecado, nunca mais você vai participar da ceia. Nunca mais. Porque não há homem nem mulher sobre a terra que possa dizer: eu sou santo, eu sou justo. Todos os homens do mundo são pecadores, inclusive nós. Amém? Inclusive nós. A diferença é que agora nós somos pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Nós somos pecadores que odiamos o pecado. Quando nós pecamos, nós dizemos: não, se afasta de mim. Nós não temos mais prazer no pecado. E a cada dia mais a nossa vida vai sendo santificada. A pessoa, para participar daqui da mesa, veja o versículo 29, tem que discernir o corpo do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele disse lá na última ceia, e quando ele inaugurou a primeira ceia, última dele, primeira da igreja, Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E quando ele pegou o cálice, ele disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. A pessoa tem que discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Continuando a leitura, a pessoa que participa dignamente, ela é livre de enfermidades. Versículo 30, quando uma pessoa participa indignamente, isto é, sem discernir o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Você já viu a pessoa estar na igreja? Ela está ouvindo a pregação e está bocejando. Ela está certo que no domingo depois do almoço, depois daquela macarronada da mama, depois daquela macarronada cheia de molho, é lógico que dá um pouquinho de sono, lógico. É lógico. Eu não estou falando desse sono. Eu estou falando daquela pessoa que quando ela está na casa dela, ela vai orar, ela se ajoelha para orar e começa a bocejar. Ou então a pessoa vai ler a Bíblia dentro de casa, ela está na maior disposição: vou ler a Bíblia. A hora que ela abre a Bíblia, começa a dar sono. A pessoa começa a bocejar. Por que isso está acontecendo com a pessoa? Por causa da ceia. Olha aqui, ó. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A pessoa que participa da ceia sem discernir o corpo de Jesus, ela acaba ficando doente. Ela acaba ficando fraca, porque não está discernindo o corpo do Senhor. Mas quem discerne o corpo do Senhor e participa desta ceia, na hora que ele come o pão, ele está comendo a vida eterna no corpo de Jesus Cristo. Ele recebe saúde na mesma hora, ele é fortalecido na mesma hora. Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu corpo é a carne que eu darei pela salvação do mundo. A pessoa que participa discernindo, ela recebe saúde enquanto participa do pão. E você sabe que o corpo, sem o sangue, ele não tem vida. É verdade ou não é? Todo corpo tem que ter sangue. Então,
Logo em seguida, ao alimento do pão, do corpo, você bebe o cálice, para que ambos se juntem e você passe a ter um corpo vivo dentro de você. Aquele pão e aquele sangue que você bebeu, a carne e o sangue de Cristo, se juntam no teu estômago e você passa a ter um corpo vivo em digestão dentro de você. Você sabe como é que o estômago trabalha? O estômago, ele pega o alimento e ele separa as calorias, os carboidratos, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas, e ele distribui para todo o organismo, distribui para o sangue, distribui para as células. Aquele alimento que está no nosso corpo, ele é distribuído para o organismo inteiro. Nós temos uma fábrica química dentro do nosso estômago, nós temos os rins, temos o pâncreas, o fígado. Então, o nosso intestino trabalha, o nosso organismo trabalha e distribui aquele alimento para o sangue, para os nervos, para os músculos, e todo o corpo é abençoado com aquele alimento. Muito bem. Finalizando, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Cada pessoa que hoje vai receber o pão da Santa Ceia, vai segurar na mão este pão e não vai comer ainda, vai esperar que o pão seja distribuído para todo mundo, e quando vier a ordem do púlpito, aí todos comerão ao mesmo tempo. Mas tem uma coisa que nós temos que fazer agora, igreja. Tem uma coisa importante que tem que ser feita neste momento. Primeira coisa, autoexame. Autoexame. Você que já é batizado nas águas e está em comunhão com o Senhor Jesus, então você agora vai fazer um autoexame e vai colocar a sua vida espiritual em dia. Você está devendo para o Senhor, está em dívida com Deus? Você pecou contra o teu irmão, ou pecou contra o céu, ou pecou contra a terra? Faça um autoexame agora para colocar a tua vida espiritual em dia. Peça perdão a Deus, põe tua vida espiritual em dia. E você que não é batizado nas águas, você não poderá participar da Santa Ceia do Senhor, porque você ainda não é capaz de discernir o corpo do Senhor. A pessoa só pode participar da ceia se ela crer, e quem crê tem que ser batizado. O apóstolo São Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38, ele manda o povo se arrepender e manda o povo se batizar. E quando o povo decide se batizar, então logo em seguida ele parte o pão com aqueles que foram batizados. Você pode acompanhar isso no Evangelho. O pão da Santa Ceia só é dado depois do batismo. Jesus alimentou milhares de pessoas no deserto, multiplicou pães e peixes, mas na hora de fazer a ceia, ele só chamou os seus discípulos, aqueles que criam nele, que ele era o Filho de Deus, aqueles que o seguiam. A Santa Ceia é um ato do qual participam somente aqueles que são íntimos do Senhor Jesus. Uma pessoa que não se batizou nas águas ainda não é íntima do Senhor Jesus. Mas hoje, aqui nesta tarde, tem muita gente que vai participar da Santa Ceia do Senhor pela primeira vez, porque ontem, sábado, nós tivemos batismo nas águas aqui na igreja, e o total de pessoas que foram batizadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus foram 1.736 pessoas. 1.736 pessoas que agora têm intimidade com o Senhor Jesus vão participar da ceia pela primeira vez. Mas você que ainda não é batizado nas águas, o que você tem que fazer? Primeiro aceitar Jesus como teu Salvador, entregar sua vida para Jesus. E isso tem que ser feito na frente de todo mundo, diante do altar da igreja. Não dá para você aceitar Jesus aí atrás na tua cadeira ou lá atrás na igreja. Tem que ser aqui na frente.
Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem não me confessar diante dos homens, também eu não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso que a pessoa, para aceitar Jesus, tem que ser na frente de todo mundo. Ela tem que se humilhar, tem que fazer isso publicamente. Você não está querendo se habilitar no testamento do Senhor Jesus? Você não está querendo ser participante das heranças do Senhor Jesus? Existe um procedimento. Você tem que se candidatar ao testamento, ao inventário. Você tem que chegar e falar: não, eu também vim reclamar os meus direitos de herdeiro. Então, no céu eles pedem: qual a tua prova de parentesco com ele, com o falecido? Aí você tem que dizer: o sangue de Jesus. O meu parentesco com ele é de sangue. Ele é meu irmão de sangue. Eu e ele temos o mesmo Pai. E eu adquiri esse direito porque aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E Ele me transformou num filho de Deus. Você tem que se apresentar. É como se eu aqui, olha, é como se eu fosse o chefe do cartório. Quer dizer, o funcionário do cartório. Vai, chefe não. Quem tem chefe é índio. Eu só sou o funcionário do cartório. Então eu estou aqui e eu quero ver se você pode se habilitar nessa herança que Jesus deixou com seu próprio sangue. Então você tem que vir aqui e aceitar Jesus como Salvador. Aí o teu nome é registrado no livro da vida. A partir daí você já está se habilitando para receber a sua herança celestial. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que se batizar nas águas, porque ali é o sacramento, isto é, definitivamente o teu testamento está lavrado. Vamos dizer, é como se o batismo nas águas fosse o registro do teu nome nesse testamento para receber a esperança. Aí você passa a ser um herdeiro de Deus. Agora você que já é herdeiro de Deus, você que já está de acordo com o inventário, mas é um herdeiro meio ingrato. Você sabia que o herdeiro pode ser deserdado? Você sabia? Um pai pode deserdar o filho, isto é, coloca lá no testamento: esse não vai receber nada, está fora da minha herança. Você sabia que toda doação, e Jesus foi doado por Deus a nós? Você sabia que pela ingratidão de quem recebe a doação, isso está no Código Civil Brasileiro, a doação pode ser anulada por ingratidão do receptor? Se o doador achar que a pessoa para quem ele doou foi ingrata, a doação pode ser anulada. Funciona tudo igual, funciona do mesmo jeito. Você está compreendendo? Você que já é herdeiro, você pode ser riscado do testamento. Você pode perder a sua herança, porque está em falta, está sendo ingrato com o doador. Não está vivendo do jeito que ele pediu. Não está agindo do jeito que ele mandou. Ele falou para você ser um cristão, isto é, uma cópia de Cristo, e você está sendo uma cópia do mundo, ou até pior, uma cópia de Satanás. Então você é anulado, o teu testamento, a tua doação é revogada, teu nome é retirado. Então você tem que chegar e falar: me perdoe, agi como um louco, agi como uma louca, mas agora eu quero me consertar, eu quero confirmar que eu estou seguindo o Senhor Jesus, que eu estou servindo o Senhor Jesus e que eu não sou um filho ingrato, nem uma filha ingrata. Eu estou aqui reconhecendo tudo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então vamos ficar todos em pé. Toda a igreja se coloque de pé. Primeira coisa, quem ainda não é batizado nas águas tem que entregar a sua vida para Jesus. E vindo aqui na frente, eu sou um funcionário do cartório. Você vai vir aqui na frente para se habilitar no testamento de Cristo. Você vai se ajoelhar, vai receber Jesus como Salvador e você vai orar a Deus, junto comigo.
e Deus vai te habilitar no livro da vida. Ele vai te registrar no livro da vida. Mas você tem que vir aqui na frente, senão não recebe herança. Se um parente seu morre, e você não vai lá, não se habilita no inventário, você recebe alguma coisa? Não recebe nada. Você tem que se apresentar e tem que reclamar a tua parte. Olha, e nem chamei o povo, já veio uma pessoa. Mas eu sei que tem muita gente aqui que quer essa herança celestial. Quantas pessoas agora querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Salvador e se habilitar na sua herança celestial? Erga a mão para o céu. Quem quer receber Jesus como Salvador, ergue bem alta a sua mão. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos. Muito bem, é assim mesmo. Tem que se apresentar e dizer: escreve aí o meu nome no livro da vida. Eu vim reclamar a minha parte. Eu creio que o Senhor Jesus assinou aquele Novo Testamento com seu sangue precioso. Olha, mais almas chegando. Vamos aplaudir mais, igreja. Mais e mais pessoas estão aceitando o testamento de Jesus Cristo. Oh, bênção. Oh, glória. Agora você que já é herdeira, mas está sendo um herdeiro ingrato, uma herdeira má agradecida. Então você precisa se confessar. Pastor, eu tenho vergonha, eu fiz umas coisas erradas, mas eu sou conhecido aqui na igreja. O que o povo vai pensar de mim se eu for aí na frente? Se eu for aí na frente, o que o povo vai pensar de mim? Ah, pastor, me falta coragem. Falta coragem, falta fé, e vai te faltar a salvação. Você vai perder a salvação por causa do seu orgulho. Porque Jesus disse: todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele, toda aquela que se humilha será exaltado. Pastor, eu sinto que eu tenho que ir aí na frente, mas eu sou um diácono da igreja, eu sou uma diaconisa da igreja. O povo pensa que eu sou um santo, o povo pensa que eu sou uma santa, e se eu for aí na frente, com que cara que eu vou ficar? Meu amado, minha amada, você está vivendo de ilusão. Você quer que o povo pense que você é santo, você quer que o povo pense que você é santa, mas o único santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem do que se envergonhar. Todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Quem se humilha será exaltado. Pastor, eu sinto que eu precisava ir aí na frente, mas eu sou um presbítero da igreja, eu sou um pastor da igreja. Em 3 situações, os homens estão na mesma posição. Quando nascem, todos nascem nus. Quando morrem, todos partem sem levar nada. Nessas 2 situações, todos os homens são iguais. E tem mais um lugar em que todos são iguais perante Deus. É debaixo da cruz do Calvário. Debaixo da cruz do Calvário não existe nem rico nem pobre, nem rei nem súdito. Debaixo da cruz do Calvário não tem preto nem branco, nem homem nem mulher. Mas debaixo da cruz do Calvário todos são iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Você vai se apresentar debaixo da cruz do Calvário, porque o sangue ainda está descendo, e você crê que o sangue de Jesus Cristo tem poder, e você vai vir aqui debaixo da cruz do Calvário, e o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. Então você que sente que está em falta com Deus, não importa quem você seja ou quem você é, debaixo da cruz do Calvário não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem músico, não tem servo, não tem obreiro, não tem cooperador. Debaixo da cruz do Calvário todos são iguais. Se você sente no teu coração que o Espírito Santo está te chamando agora, então venha aqui na frente. Eu também vou me ajoelhar, porque eu acho que eu sou o principal pecador da igreja. Eu também sou
estou de joelhos agora diante do altar de Deus. E eu quero te encorajar a vir se humilhar na presença de Deus. Você se humilha e Deus te exalta. Venha para cá. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. E o Espírito Santo está te chamando. Então venha. O Espírito Santo está te tocando. Então venha. Estão vindo muitas pessoas. Falta você. Falta você ainda. Venha, venha, deixa o orgulho de lado. Se apresenta diante de Deus. Hoje você tem que sair daqui com a sua vida espiritual totalmente restaurada. Coloque a mão direita sobre o meu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que debaixo da cruz todos nós somos iguais. E eu venho agora me humilhar, me ajoelhar diante de Ti para pedir o meu perdão. Meu Deus da glória, eu faço parte do Novo Testamento do Senhor Jesus. Eu fui comprado pelo Teu sangue precioso e eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida e registrado no cartório do céu. E eu faço questão de reclamar a minha herança, porque eu sei que diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Mas eu estou indo além. Eu estou dobrando o meu joelho e confessando que só Jesus é o meu Salvador. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.